Saúdo os irmãos com a paz. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, entregou os seus discípulos interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós quem diz que eu sou? Simão Pedro respondeu: Disse: Tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue do meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo nos fala sobre a fé, que seria posteriormente ou imediatamente o alicerce da igreja, que seria a fé em Jesus Cristo. Pois Pedro falou: eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. E essa palavra, essa frase foi posta por Jesus Cristo como o alicerce da igreja. Muitos pensam que seria Pedro o alicerce da igreja, a pessoa de Pedro. Mas se analisarmos bem a palavra de Deus, foi a palavra que Pedro desferiu naquele momento, dizendo: o Senhor é Cristo, o Filho de Deus. E todo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, tendo essa fé nessa parte, esse será a igreja. Essa fé será a base da igreja, será o alicerce que vai levantar a igreja. E foi tanto que a fé em Jesus Cristo é o que nos fortalece, o que nos faz crescer como um cristão, como irmãos. E essa parte, irmãos, ela é revelada, conforme Jesus falou, pelo Espírito Santo, por Deus, não é pela pessoa. Eu pensava antigamente que eu que escolhia Deus, que as pessoas que escolheriam a Deus, que iam atrás de Deus, que buscasse a salvação. Mas como bem Cristo falou ali, é Deus que nos escolhe, Deus que nos revela, Deus que nos dá a fé, que nos alimenta. A gente por si só não somos merecedor de nada. A graça de Deus, até para acreditar em Deus, a gente precisa de Deus. Somos nós que temos essas obras para nos vangloriar. Paulo vai falar muitas vezes que é pela graça de Cristo que somos salvos, e não por nós, pelo que fazemos, pelas nossas obras. Então, tudo depende de Deus. Até a gente orar, conseguir orar, se a gente não tiver santificado, alinhado com o Espírito Santo, a gente não consegue orar. A oração não flui. Então, tudo que a gente faz nessa vida, tudo que a gente pensa e quer fazer para Deus, vem do Espírito Santo que coloca nos nossos corações as obras que podemos e queremos fazer para Deus. Jesus Cristo amou, Deus amou a nós, pecadores, que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E queira sim, queira não, a palavra de Deus ela é apresentada a todo mundo. Hoje não tem aquele que você pergunta: você conhece Jesus Cristo? Todos vão conhecer, todos vai saber quem é Jesus Cristo. Agora, acreditar, nem todos, mas a palavra está posta. Jesus falou que nos últimos tempos essa palavra seria falada, pregada ao mundo todo. Aí viria o fim. Então, em algum momento da sua vida, da vida de quem ouve, foi-lhe falado sobre o caminho, a verdade e a vida, sobre Jesus Cristo, sobre seu sacrifício, ter vindo ao mundo, se tornado homem e se tornar o sacrifício e, consequentemente, o nosso Rei eterno, o Rei para sempre, que nem diz Isaías, um reinado que nunca terá fim. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peço que você que está vendo esse vídeo, que se conserte com Jesus Cristo. Se você não conhece, procure a conhecê-lo. Ele está para todos, quer se revelar a todos. Basta, ele já deve ter se revelado a você. Alguém já deve ter falado de Cristo para ti, deve ter tocado o nome de Deus. Basta você dar o passo inicial para conhecer o Senhor. E não digo que todos os seus problemas vão ser resolvidos aqui na terra, mas não importa o que você está passando, o que você está enfrentando. Eu sei que
Se você dá esse primeiro passo, Ele vai te acolher como filho. E você pode ter certeza que essa guerra passa a ser dele, passa a ser de Cristo. Ele vai lutar por você até o final. E a fé, consequentemente, vai vir pelo andar, no dia a dia, lendo a palavra de Deus, buscando na Bíblia, procurando entendimento, procurando saber quem é o Filho de Deus. Por isso, se você quer conhecê-lo, coloque seus pensamentos, feche seus olhos, repita essa palavra. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador e confie que Ele morreu na cruz para nos salvar, nos perdoar. E eu sei, assim como Pedro, que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Eu aceito em meu coração. De agora em diante, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo e peço que Ele me adote como filho. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço por ter me ouvido até aqui. Fiquem com Deus. Amém.